Bom dia, gente, bem-vindos. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Começando mais uma semana. Hoje vou ter a presença de um amigo meu, um colega de jornada, de estudo, de trabalho. Bom dia, gente. Bem-vindos. Bom dia. Sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Nessa semana que a gente inicia, chamada de Semana Imersão PNL Sistêmica. Vamos falar dessas áreas aí. E para isso eu trouxe pessoas muito especiais aí, tá? Pessoas maravilhosas que estarão aqui conosco. E trazendo informações, eu espero sempre contribuir com vocês muito na vida de vocês também, tá? Então, legal. Já já o Sérgio está chegando por aí, né? O Sérgio, meu amigo. E ele vai chegar aqui, a gente vai conversar, bater um papo bacana. Psicólogo, entendido, também trabalha com mentorias, né? Então, muito bacana ter o Sérgio como meu amigo presente. E a gente vai conversar um pouco sobre esses temas maravilhosos aí, né? A gente entender um pouco mais essa nossa mente maravilhosa e como utilizar também essa mente, né? Então, que bom ter vocês aqui mais uma vez, gente, sempre um prazer. Bem-vindos, bem-vindos mesmo. Eu vou pedir, o Sérgio já vai entrar ao vivo aqui e nós vamos conversando, batendo um papo junto aí então, tá? Logo, logo o Sérgio chega aqui, vamos ver. Bom dia. Paz, bom dia. Tudo bem? Tudo Como é que você está? bem? Tudo bem, que alegria ter você aqui, campeão. Alegria é minha, obrigado pelo convite. Que bom, Sérgio, que bom. Sérgio, eu estou num trabalho de uma semana chamada Semana Imersão Sistêmica, né? Já que as minhas áreas de trabalho, programação neurolinguística, são meus trabalhos sistêmicos. Uhum. E então, o meu grande objetivo é justamente estar apresentando aqui alguns projetos, algumas ideias de que nós, seres humanos, podemos viver melhor, né? E eu sei que você tem uma caminhada linda e espero poder contar com essa sua colaboração aí para as pessoas que sempre nos acompanham e nos assistem também, tá? Estou à Então, Sérgio, disposição. fala um pouco sobre você, quem é você, e depois nós vamos para o nosso trabalho aqui. Brevemente, eu sou Sérgio Davi, sou o pai da Ana Beatriz e do Pedro Afonso, marido da Simone. São os meus papéis mais importantes nesta vida. E sou psicólogo há 22 anos e há 20 anos eu trabalho com desenvolvimento humano. E Legal. aí, quando eu falo de desenvolvimento humano, eu falo de uma série de estratégias pensadas para ajudar as pessoas a alcançarem seu melhor desempenho, sua melhor versão, naquilo que tenham escolhido fazer na sua carreira, na sua vida. Então, eu tenho Uhum. uma atuação nas empresas, como mentor agora, né, olhando para o indivíduo, e na clínica também. Uhum. Que legal, que bom. E eu sempre falo aqui na manhã nas minhas lives o quanto que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Quando a gente realmente percebe esse poder mental que nós temos, né? E você é graduado, estudado nessas áreas aí, né? Com certeza você tem essa caminhada maior do que eu, dentro desse estudo mental. Então, por isso que estou te convidando aí a ter essa presença. Tem psicólogos aqui também participando, tá? Que Pessoal ótimo. da tua área aí também, né? Sérgio, eu quero começar com aquela pergunta básica, não sei se é tão básica, né? Mas enfim, a gente sabe que a gente tem uma mente maravilhosa, né? A gente sempre ouve falar. Ao mesmo tempo, eu sempre digo para as pessoas que ela é maravilhosa, mas ela necessita de muitos cuidados, né? A gente precisa cuidar desse patrimônio nosso chamado mente. E quando eu trabalho isso muito nos meus treinamentos de PNL sistêmica, eu falo essa importância da gente confiar, a gente acreditar, da gente buscar, né?
E eu vou começar com essa pergunta básica, assim, para você já ir trazendo para mim. Até onde nós podemos ir com a nossa mente? O que esse amigo profissional, psicólogo pode me falar aí? Até onde nós podemos ir com a nossa mente? Essa é uma pergunta ótima, ela é provocadora, mas ela não tem uma resposta precisa, tá? Porque nós somos 7,8 bilhões de pessoas no planeta e as pessoas têm diferentes potenciais, né? Então não existe um patamar limite onde a gente possa dizer, olha, é aqui o lugar em que todos devem chegar. Esse é o ponto. Então, se você chegar até aqui, você alcançou o máximo da sua mente. O que a gente pode fazer, e isso traz uma noção de descoberta, né? De alcance, de possibilidades, é se desafiar. As pessoas elas têm por hábito dizer, é comum dizer assim, a pessoa está na zona de conforto e na zona de conforto é ruim, então ela tem que sair da zona de conforto. Para a neurociência, a zona de conforto é o seu lugar de excelência, é o lugar onde você tem o máximo das suas capacidades. O que a gente precisa fazer é ampliar a nossa zona de conforto. Essa bolha dentro da qual estamos, onde tudo é conhecido e confortável, a gente tem que fazer todo um movimento para ampliar essa zona de conforto. Como é que a gente faz isso? Se desafiando. Posso dar um exemplo pessoal aqui? Pode. Eu fui muito introvertido, tive muita dificuldade na infância para me expressar, para falar com as pessoas, olhar nos olhos. E no meu caso, na minha jornada, o teatro fez uma transformação. Então eu me experimentei no teatro porque era uma coisa que eu gostava, não achava que era para mim, mas diante de uma proposta feita eu comecei a fazer. E como é que se dava essa descoberta? Todas as vezes que então eu me dedicava, estudava e eu ia para o palco, ao descer do palco, estando satisfeito com o que minha personagem propôs, e eu ficava sempre assim, espantado, nossa, que bacana aquilo, né? Olha, consegui fazer isso. Olha, aquela personagem fez isso, mas quem prestou para aquela personagem fui eu. O Sérgio, né? Por detrás da personagem, jamais teria agido daquela maneira, mas a personagem pôde. Então aquilo me permitia experimentar cantos da minha emoção que eu não conhecia. E aí eu fui usando disso. Às vezes, no começo, era sempre por meio das personagens, por meio do teatro. Eu experimentava coisas que eu não tinha coragem de fazer na vida. E então eu percebia que eu podia fazer, porque era meu. Tem gente que vai fazer isso por meio dos esportes, e gosta de esportes, e às vezes esportes de grupo, ou de desempenho pessoal, ou esportes radicais. Tem gente que vai fazer isso por meio de atividades específicas que sejam prazerosas. É preciso que a gente se experimente, se desafie, e a gente vai entendendo cada vez mais até onde que a gente pode chegar. E à medida que a gente chega num novo lugar, aquilo traz uma compreensão de eu cheguei até aqui, e eu estou confortável com como eu cheguei, eu acho que posso mais. Então, para agora resumindo, para responder sua pergunta, você pode chegar onde você quiser. Uau, uau! Que interessante isso, né? E como nós, na PNL, a gente sempre fala muito assim, que nós fomos programados, né? A gente vai sendo programado porque vão contando histórias para nós, vão contando verdades para nós, vão colocando na nossa mente que é assim, né? E eu percebo muitas pessoas, e eu posso falar por mim também, eu também fui uma pessoa extremamente tímida, né? Eu, aos 25 anos, tomei uma decisão de que eu ia perder o medo de falar em público. E eu comecei a participar de treinamentos, comecei a participar de várias oportunidades justamente para me soltar. Então, eu sempre falo nos meus treinamentos, inclusive, se foi possível para mim, é possível para todos nós. É possível para todo ser humano, né? Tem essa possibilidade. E quando você vai falando isso, eu fico olhando de como as pessoas, como muitas pessoas, elas ainda insistem que elas não conseguem, para elas é difícil, que isso é quase impossível, né? E você traz muito bem essa visão da neurociência, né? Nós podemos ir até onde nós queremos, né? Basta, talvez, como a gente fala na PNL, ressignificar a nossa mente, ressignificar as informações, né?
ressignificar realmente isso que a gente estuda ou faz, né? Então, buscar um outro caminho. Mas que bacana. Dentro dessa tua caminhada, dentro desses teus atendimentos, e eu sei que você trabalha hoje com mentoria também, né? Quais têm sido os desafios assim que têm surgido para você quando chega uma pessoa e você de conseguir fazer essa pessoa virar a chave? Tem surgido algum desafio que você fala assim, caramba, nem eu pensei que isso aqui poderia fazer parte da vida das pessoas? Já surgiu a situação? Então, sem me colocar nesse lugar da pretensão, desafio para mim não tem, mas assim, tem um olhar que é aquele nossa, essa pessoa ela pode tanto, ela tem tanta condição, e assim, eu não tenho o poder de tirá-la de lá. Não é Sim. meu esse poder, né? Não é teu, não é nosso esse poder de pegar com a mão e tirar a pessoa de lá. Mas sim, o grande desafio é fazê-la compreender, fazê-la aceitar, fazê-la introjetar que ela pode estar. E eu, só para dar um exemplo aqui, recentemente, né, em mentoria, tive uma pessoa que saiu de um casamento em que aquela pessoa era bastante expansiva e tinha, é, enfim, ela era bastante envolvente, fazia amizade com os amigos né, do cônjuge, e aquilo foi tomando um espaço que incomodou esse cônjuge. Então ele começou a limitar essa pessoa. Ou melhor, essa pessoa começou a se permitir limitar pelo outro, porque era tanta Uhum. crítica, era tanta crítica, era tanta crítica, que ela foi ficando menor em possibilidade, menos elástica. Eu gosto dessa analogia, né, da elasticidade, da plasticidade emocional. E ela foi ficando menos elástica. Por quê? Porque ela vivia com alguém a quem aquilo incomodava. E Uhum. não conseguindo compreender o que exatamente nela incomodava a outra pessoa, ela foi podando, ela foi cortando. Então ela foi ficando mais rígida. E terminado o casamento, né, quando nós começamos o trabalho, o casamento já tinha acabado recentemente, ela então queria voar, ela queria fazer coisas, ela queria empreender, porque é uma coisa que ela já fazia em menor escala antes. Só que, e para fazer a pessoa compreender dessas possibilidades? Para fazer com que ela compreendesse que quem ela era antes é que ia possibilitar que ela voasse, que ela tivesse sucesso naquilo que ela pretendia fazer. Porque Uhum. neste momento, quando ela me chega, tudo o que ela tinha de maior potencial era lido por ela como errado, como inadequado. Uhum. Então, o grande caminho nesse caso, a estratégia foi conscientizá-la, fazê-la ressignificar esse olhar para as possibilidades dela. Porque na minha mentoria eu chamo de descubra seus superpoderes. Né? É uma analogia com a ideia de que todos temos superpoderes, porque lá no passado, quando eu fui me percebendo com emoções mais intensas descendo do palco, para mim aquilo me fazia sentir superpoderoso. O que é a ideia do superpoder, então? É você perceber que você tem já em si condição de fazer mais do que você imaginava antes. Então, esse é o grande desafio, fazer com que as pessoas se deem conta de que muito do que elas precisam já está nelas, já existe nelas, elas só não validam, não reconhecem, né? Você falou algo que nas minhas mentorias faz muito sentido, né? Porque assim, quantas pessoas que chegam até mim, eu também falo para ela, não, você é capaz, você dá conta, não, eu, né? Então esse ressignificar mesmo, ele é um desafio para muitas pessoas, porque isso está tão certo dentro dela, essa verdade está tão instalada que parece que ela olha para a gente. Eu falava isso exatamente ontem, acho que numa live de ontem ou sábado, agora esqueci qual das duas. Mas eu falava disso. Pare de olhar para as outras pessoas como as superpoderosas e olhar para você sempre como inferior. Né? Foi ontem que eu falava sobre isso. Falava ainda, inclusive, que Deus, ele botou a mesma energia para fazer o Leomar como qualquer outra pessoa. Né? O universo, quem fez isso? Então, esse bloqueio, essa capacidade da pessoa virar a chave, que é o desafio para muitas pessoas,
que a gente consegue ajudar essas pessoas nos treinamentos, nas mentorias, é mostrar para ela que tem coisas mais belas aí fora, que ela pode usufruir, que ela pode utilizar, né? Então é um caminho muito importante, né, que todos nós podemos fazer. Mas é isso que você falou, fazer as pessoas perceberem, né? Perceberem. E eu estou te dando assim as ideias de como eu aprendi na programação neurolinguística, também dentro dos trabalhos sistêmicos, você sabe que eu sou constelador e tudo também, né? Dentro da psicologia, como é visto isso? Por que as pessoas ainda se sabotam? Eu não sei se isso pode ser chamado de sabotagem ou que autossabotagem. Mas o que acontece mais com o ser humano que ele deixa de enxergar esse potencial nele? Ou às vezes até duvidar dele, né? Porque às vezes a gente olha para a pessoa, né? Isso que o nosso mentor, chefe fala. A gente acredita muito mais na pessoa do que nela. Ela mesma acredita nela, né? Como é que se vê isso? Por que isso acontece ainda bastante? Bom, eu acho que para trazer uma resposta para isso, eu tenho que fazer aqui uma distinção, né? O que acontece para a psicologia e o que acontece na neurociência, tá? A psicologia fala sobre autossabotagem. Isso tudo que a gente faz para atrapalhar o caminho, o percurso, né, da chegada em algum lugar, que pode ser visto como um ameaçador, e, enfim, eu vou falar disso daqui a pouco. Para a neurociência, é neurologicamente impossível que uma pessoa sã faça qualquer coisa para atrapalhar a si mesma. Para a neurociência, isso não existe. O que isso quer dizer? Que se a pessoa está fazendo alguma coisa para interferir nesse trajeto, nesse caminho, é porque ela tem algum ganho aqui. Ela tem algum ganho. Então, de verdade, ela não está se atrapalhando. Né? Ela não vai chegar lá como ela objetivou fazer. Ela não vai chegar lá. Mas ninguém faria, eu vou ficar aqui porque aqui eu vou sofrer bastante. Lá está o nirvana, lá está o que eu quero, mas vou ficar aqui porque aqui eu vou sofrer bastante. Então não tem isso. A sabotagem traz a ideia de que a pessoa vai ficar no ruim, né? Para a neurociência, então, aqui tem um ganho. E esse é um dos caminhos, né? Um exercício que se faz no processo terapêutico da pessoa, primeiro, identificar o que faz com que ela tenha medo de seguir, né? Ou quais são os impedimentos, o que ali parece ameaçador e o que ela está ganhando ficando aqui. Porque embora ela não esteja seguindo, ela está ganhando alguma coisa, tem prazer aqui. É como quando você pensa em alguém que tem, sei lá, uma obesidade mórbida e ela precisa passar por um processo de emagrecimento. Não se trata nem de estética, é saúde. E, então ela precisa fazer. O trajeto até lá, a jornada, ela é doída, ela é doída. O que ela vai encontrar no final é maravilhoso, né? Mas é doído. Então, não é muito mais prazeroso ficar aqui e comer? Ficar comendo tudo que eu quero? Não pensar nesse trabalho todo? É a morte para ela. Ela vai, é o caminho da morte. Mas enquanto ela morre, ela tem prazer. Né? O prazer que ela vai sentir fazendo todo o caminho, ele vem depois. Então, essa jornada desprazerosa para conseguir alguma coisa, para as pessoas, dá medo, dá angústia, tá distante, às vezes ela não consegue enxergar que depois disso ela vai conseguir alguma coisa. Parece só dor e um desafio constante que faz ela pensar, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que vai ser possível? E um outro elemento eu fui tão acostumado, isso conversa muito com a PNL, né, que é uma das linhas que eu também estudei. Será que eu dou conta do que vem depois? Eu fui tão acostumado a acreditar que eu sou deste tamanho, que isso aqui que eu tenho agora dentro da minha bolha, dentro da minha zona de conforto, né, é tudo que eu posso ter, e a dúvida que fica é, e se eu tiver mais, o que eu vou fazer com isso? Será que eu dou conta? Na dúvida se eu dou conta ou não, prefiro ficar aqui. Aqui eu já conheço. É ruim, mas é um ruim que eu já conheço. Interessante isso. No trabalho sistêmico, a gente também sempre fala muito disso o que eu ganho com isso que está acontecendo, né? Porque no fundo a gente sempre quer ganhar. E a nossa mente, pelo que a gente estuda, muito um pouco da neurociência também, mas principalmente eu vou falar mais da PNL, que é a minha linha mais, né? Também se percebe sempre que a nossa mente ela vai fazer de tudo para a gente ficar no cômodo.
porque você falou algo agora, né? É um desafio para a gente chegar onde quer chegar, né? É um desafio. Quando eu comecei a dar treinamentos, eu já tinha feito 6 cursos de oratória. Então, para mim também foi difícil começar a falar, né? E esses desafios fazem com que isso demora. Eu gosto daquela frase, não sei de quem é, mas eu vou usar ela aqui, né? Eu vejo várias pessoas usando, que do 8 até 80 tem muitos números no meio, né? Então, se eu quero ir do 8 para 80, tem que lembrar que tem 72 números aí no meio. Então, vai ter que calgar, vai ter que ir para o número 9, 10, 11, 12. Passo a passo. Passo a passo, até chegar no 80. Mas algo é certo. Na PNL, a PNL tem alguns pressupostos, ela pressupõe que isso é possível, ela pressupõe que isso é verdade, e tem um dos pressupostos se foi possível para alguém, é possível para todos nós. Gente, para todos. Então a gente olha muitas pessoas com pouco estudo, não tem lá nem tanta graduação, mas as pessoas estão dando conta, estão dando a volta por cima, estão fazendo a diferença, né? E outros com muito estudo também fazendo isso, mas tem pessoas de ambos os lados também que não conseguem se soltar, não conseguem fazer a diferença, né? E eu sempre falo que eu olho para muitas pessoas e falo assim, poxa, quanto essa pessoa poderia contribuir, inclusive para o Brasil, cara, para o nosso país, se ela mudasse, para o país que ela vive, se ela mudasse o jeito de pensar, de agir, né? Uhum. Então, vocês que estão aí participando, são mais de 30 pessoas no Instagram, no YouTube também, continua fazendo isso. Vai buscar ajuda, encontra mentores, encontra pessoas que podem te ajudar a você enxergar o potencial que você tem dentro de você. Eu estou de novo com uma pessoa, estou dando mentoria agora, e às vezes eu fico pensando como uma pessoa tão jovem, né, uma pessoa bastante jovem ainda, há mais de 3 anos tomando medicamento já depressivo, tomando essas coisas, e porque ela. E quando eu falei para ela, como seria para nós largarmos o medicamento daqui uns 2 meses? Eu vi que isso mexeu emocionalmente demais com a pessoa. Então, muitos de nós temos essa verdade dentro de nós. Não, é o medicamento que vai me deixar num lugar cômodo, que você falou agora, né? Então, você que está nos assistindo, acredita em você. É possível sim, é possível mudar, é possível criar uma outra realidade. Talvez você vai buscar uma ajuda, um psicólogo, um mentor, vai buscar uma ajuda, né? Tem tantas outras terapias, né? Mas é possível sim, é possível. E você consegue, você pode mesmo. Conta mais um pouco para nós, Sérgio, desse teu conhecimento aí. Pô, falando do 8 ao 80, então é legal a gente dar a dimensão para as pessoas, né? Porque senão fica parecendo que é mágico. Você falou, olha, quando eu fui dar o meu primeiro treinamento, eu já tinha feito 6 cursos de oratória. Então eu fiz anos de terapia, né? Uhum. Independente da formação na área, eu fiz muitos anos de terapia. Porque do lugar em que eu estava, emocionalmente falando, para que eu chegasse onde eu desejava chegar, eu precisei de anos de terapia. Quer dizer que todos vão precisar de 10, 15, 20 anos de terapia? Não. Uhum. Eu não sei onde você deseja chegar. Eu não sei qual é o lugar que para você é o objetivo. Mas tem processos como mentoria, que são processos, em geral, menos longos, que podem te levar a lugares muito interessantes. Né? Tem pessoas que atendem usando como única ferramenta a PNL e podem te levar para lugares interessantes. Tem consteladores que podem te levar para lugares interessantes. Mas é interessante saber, né? Reforçando a ideia que o Leomar trouxe aqui, existem 72 números. Então, tem que buscar o que para você vai trazer os melhores resultados. Eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei qual é a sua dor. E é preciso encontrar o processo que vai mais contribuir com a sua jornada. Quando a gente fala, né, eu era tímido e eu fui fazer treinamento, eu era tímido e fui para o teatro, parece que nada aconteceu no meio. E a gente precisa de ajuda. Tem coisa que a gente consegue fazer sozinho, só se conscientizando. Poxa, eu posso isso. Mas tem um ponto a partir do qual que a gente precisa de ajuda. E é de muita coragem você reconhecer que você precisa de ajuda. Eu gosto de dizer, Leomar,
que coragem não é a ausência do medo, é o que você faz apesar do medo. Uhum. As pessoas ficam pensando assim, eu preciso tomar coragem, e tomar coragem para as pessoas eu preciso parar de sentir medo. Não, a gente vai com medo mesmo. A gente vai com medo. E aí, uma distinção, a gente não sai da zona de conforto e se joga numa zona de desespero. A gente amplia indo para uma zona de aprendizagem, onde a gente não sabe muitas coisas, a gente tem dúvida, a gente sente que está errando às vezes, mas a gente vai experimentando. E isso vai ampliando essa zona de conforto. Se você consegue, né, falando aqui para a sua audiência, se você consegue fazer essa movimentação sozinho, a partir desses nossos inputs, fantástico, muito bom. Se você perceber que o lugar que você deseja estar, você precisa de ajuda, não hesite em buscar ajuda. Parece que buscar ajuda, seja ela qual for, é um sinal de fraqueza. Poxa, eu não dei conta de fazer sozinho. Não, é um sinal de muita coragem. Você reconhecer, até aqui eu posso, a partir daqui eu preciso de alguém que me oriente, que me ajude, que me coloque no prumo, me ajude a entrar no prumo. E aí, terapia, mentoria, constelação, é preciso entender o que vai te ajudar. Sim. Também falo disso e também me abro e digo isso nesse momento mesmo. A gente está finalizando. Não sei se você conhece o Renato e a Maria Luísa, né? Estão sendo meus nossos mentores agora, né? Inclusive para mim e minha esposa, né? Então, assim, gente, todos nós, a gente se fortalece porque todos nós passamos por desafios. Todos nós temos momentos que parece que a gente não vai dar conta. Todos. E quando a gente encontra uma pessoa que traz as informações, traz as palavras, que novamente coloca nós numa direção de que sim, nós podemos ir em frente, nós podemos conseguir. E eu muitas vezes falo, a PNL tem um estímulo da gente entender que a gente é merecedor. E fazer as pessoas aceitar esse merecimento às vezes é o que mais se precisa trabalhar. Porque tem muitas pessoas que ela tem certeza ainda que ela não merece. E aí quando a gente fala, olha, você pode fazer isso, você vai conseguir isso, ela tem, parece que uma necessidade de dizer que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta, que não vai ser possível para ela. Então, essa capacidade da gente fazer essa diferença na vida das pessoas, mas porque a pessoa escolheu isso, que você fala muito bem. Então, você que está nos assistindo aqui, escolha, opte por isso. Você é poderoso, você é poderosa, não aceita menos do que isso. Eu sempre falo, entenda que você tem poder, você tem mesmo, gente. Eu sou filho de pequeno agricultor. Aos 12 anos comecei a trabalhar de boia fria, era uma profissão que existia, que assim, a mãe fazia uma comida à noite, a gente colocava uma panelinha, outro dia via um trator com um caretão, não sei se você conhece o que é isso, uma careta atrás, a gente jogava as enxadas em cima e a gente ia trabalhar o dia todo fora, né? Boia fria, porque na hora de meio-dia a gente comia aquela comida feita já geralmente na noite anterior ou logo cedo, quando a mãe fazia, né? E por isso que esse nome boia fria. E dos 12 anos em diante eu já trabalhei isso. Meu primeiro trabalho fora de casa, assim, oficialmente, com emprego, eu fui ser servente de pedreiro. Né? Eu trabalhei 7 meses como servente de pedreiro. O tempo que não tinha betoneira ainda, a gente fazia massa na base da enxada, né? Então o desafio era bem maior ainda. Mas tudo fez parte. Eu olho para isso, às vezes hoje até eu faço um reparo na minha casa, quando é de concreto, alguma coisa assim, coisas mais simples, é o que faço. Então eu olho para trás e falo assim, tá bom, valeu, mas é possível para todos nós. Então, depois eu vou estudar, fazer faculdade, passo a buscar outros caminhos. E consigo hoje estar fazendo o que eu faço. Né? Então, eu olho para as pessoas e as pessoas falam assim, mas eu não estudei. Pois é, eu estou com um cara agora, está terminando a mentoria dele, mas é um cara que me dá lição. Desculpa. Tranquilo. O cara saiu de um faturamento aí de triplicar o faturamento dele, é um faturamento bom, em questão aí de 60 dias. E o cara tem apenas ensino de primeiro grau completo apenas.
Mas é um guerreiro, ele botou, arregaçou as mangas e ele falou, é verdade, vai dar certo sim, e pode deixar, e eu mando algumas coisas para ele, desde música, de prosperidade, desde gravações, ele falou, pode ficar tranquilo, estou ouvindo toda noite, estou colocando em prática, cara, teve um faturamento maravilhoso os últimos 2 meses, né? Não vou citar o nome porque eu sei que Maravilha. conhece ele que está aqui, né? Então, assim, e talvez já sabe até da história. Mas é possível para nós. É possível, alguém vai ajudar, alguém vai conhecer algo diferente. Que eu conheço algumas coisas, mas, por exemplo, na área de psicanálise eu já não entendo nada, na área de neurociência, muito pouco, né? Então, assim, eu preciso, quando eu quero conhecer algo disso ou me aperfeiçoar, buscar um Sérgio, né? E você, se você não segue o Sérgio ainda, em cima da minha cabeça, exatamente em cima da minha cabeça, você vai encontrar lá no Instagram, né? Quem está no Instagram, clica lá e você vai poder ver. Ali já está o Instagram do Sérgio, basta clicar lá e seguir, que ele tem vídeos maravilhosos também, ele pode ir ajudando. E um dia querer trocar uma ideia, pode fazer isso também com ele, tá? Será bem-vindo. Me conte mais um pouco aí. Como é que é seu trabalho? Como é que você tem atuado? Como é que são as suas mentorias? Vai que alguém queira também. Conte um pouquinho para mim antes da gente seguir para o próximo passo. É interessante poder falar sobre essa perspectiva, porque a gente também tem os nossos desafios, mesmo já tendo passado por tanta coisa, né? Até o ano passado, até março do ano passado, eu tinha uma agenda de treinamentos presenciais até outubro. Uhum. E de repente tudo parou, né? A frase que eu mais ouço as pessoas dizerem é assim: aí veio a pandemia e tudo mudou. Então eu que trabalhava freneticamente e às vezes dia e noite, porque a gente dá treinamento de dia, mas prepara ele de noite, né? Eu fiquei 3 meses sem fazer absolutamente nada e aquilo foi enlouquecedor em algum nível, né? A gente não, isso é uma força de expressão, né? Mas eu Sim. comecei a perceber que as pessoas estavam de verdade descompensando. Foi quando eu voltei para a clínica. Então eu comecei a atender as pessoas gratuitamente, aquelas que estavam no meu entorno e eu percebia que estavam de verdade não segurando a onda. E aí eu Uhum. olhei para o digital, porque eu percebi que talvez não voltasse mais aquele modelo que eu acreditava, no qual eu vinha trabalhando já há 20 anos. E esse é o ponto que eu quero destacar. Veja, é como eu conhecia o trabalho já há 20 anos, mas tendo como missão trabalhar o desenvolvimento das pessoas, eu precisei rapidamente buscar outra forma de fazer isso. É legal poder dizer isso, que a gente também se transforma, né? Porque Uhum. quem procura a gente pensa assim, essas pessoas já estão prontas. Não, a gente tem nossos desafios. E aí, então, a mentoria surgiu como possibilidade e, independente de qual seja o caminho, eu chamo minha mentoria de Descubra Seus Superpoderes, porque para qualquer direção que a pessoa queira caminhar na sua jornada, ela precisa olhar para si, que é esse processo de autoconhecimento, e entender o que ela tem de possibilidades. Por que analogia com superpoderes, né? Porque o super-homem, o Superboy, né? Tem até uma série da TV dos anos 2000 que era Smallville, né? As Aventuras do Superboy. O Superboy, ele foi percebendo que ele tinha poderes. Ele só era uma pessoa super com força. Mas aí um dia ele acordava, ele abriu o olho e o raio saía do olho dele, ele não sabia controlar aquilo. Ele foi descobrindo ao longo da jornada que ele tinha poderes. Já estavam lá e ele foi descobrindo. Mas tinha criptonitas também. Então é uma analogia que eu faço com coisas que você já pode fazer, você já tem, e o autoconhecimento vai te dar. Mas o autoconhecimento ele vai te permitir, além de conhecer o que você já tem de poderoso, que você talvez nem soubesse, e que muitas vezes você chamava de fraqueza, você tem as fraquezas, ou seja, você tem as criptonitas também. E Sim. você precisa conhecer seus superpoderes para você entender até onde você pode chegar, sabendo quais são as suas criptonitas, para você saber quais são os pontos do caminho que você tem que desviar o caminho, porque aquilo vai te enfraquecer. Então, tudo começa com uma descoberta. Descoberta do que você é capaz de fazer. E então você vai se experimentando. E a gente vai junto caminhando para alcançar esses objetivos. É uma mentoria em 6 semanas que a gente trabalha esse conhecimento, né? A ressignificação de crenças, a percepção dos superpoderes, conhecimento dos seus valores,
coisas que vão... E enquanto isso, como uma das minhas formações é o coaching, a gente vai fazendo tarefas, a gente vai cumprindo algumas tarefas que vão te aproximando daquele objetivo e, ao mesmo tempo, vão te mostrando. Lembra como o teatro me mostrava? Ao final dessas tarefas, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu nem achei que eu ia dar conta de fazer. Ó, você descobriu um novo superpoder, então, né? O que você está percebendo que você não percebia antes? E esse é o caminho. Que lindo. E você falando assim, sempre, eu tenho certeza que na mente de muitos aí está passando um filme, né? Porque eu tenho certeza que muitos aí também têm essas nossas histórias, né? Quando eu falo nossas, é porque muitas das coisas que você vai falando aí faz parte da minha vida. Desde timidez era uma coisa totalmente que acontecia. E também, quando você fala do superpoder, eu olho para mim e ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, quem te viu um tempo atrás, né? Catando algodão, sendo servente pedreiro, trabalhando em boia fria na roça e hoje fazendo o que eu faço. E é verdade, ano passado eu também, isso que aconteceu com você, aconteceu comigo também, nem um pouquinho diferente. Eu dizia, uau, 2020 é o ano que também ali em fevereiro decidi fazer uma reforma, peguei financiamento, reformar um espaço. E 3 semanas depois que saiu o dinheiro, aliás, 2 semanas depois também para tudo, né? E eu fiquei 6 meses sem fazer nada, né? Então foi um desafio até grande, né? E aí chegou esse ano novamente, começa parado no início do ano, eu falei, não, agora é vez de descobrir outra coisa, né? E fui para esse mundo digital também. Então é possível para todos nós. Você que está ouvindo a gente aqui, é possível, tá, gente? Aceite isso de coração. Tá? Eu tenho certeza que eu falo isso, o Sérgio fala isso e é de coração mesmo. É possível para todos nós. Tenha essa certeza. E muitas pessoas eu vejo trabalhando assim em lugares que é difícil para ela, difícil trabalhar, mas ela continua presa. Porque não foi gerado, não foi colocado um movimento dentro dela que ela é mais do que ela mesma percebe. De ela poder fazer ali fora isso mais. Ah, mas eu vou ter que investir? Sim, do jeito que nós investimos. Infelizmente, gente, isso não cai do céu, não. A gente investiu. Eu investi. Eu vou contar aqui. Uma vez meu pai perguntou quanto que eu já tinha gastado em curso, né? E eu falei para ele, pai, não sei certo, mas chutei um valor, né? E ele disse para mim, nossa, isso dá para comprar uma casa. E daria mesmo, né? Tudo bem. Eu teria uma casa para alugar, talvez a mais, né? Mas eu também percebo essa outra diferença. Entretanto, para ele isso era o correto, o valor dele é isso, né? Meu pai já é falecido faz quase 2 anos, mas para ele era essa a visão. Claro, meu pai foi analfabeto uma boa parte da vida, depois ele fez um cursinho para começar a aprender a ler e escrever um pouco. Então, para ele estava certo assim. Mas no meu entendimento, investir em mim, investir na gente, realmente pode fazer a diferença, né? Então, gente, faça por você, continue fazendo por você. Tenho certeza que muitas coisas boas poderão ir melhorando, porque você tomou a decisão. Essa sua mente aí, que dizem que a nossa mente humana pesa em torno de 1.500 gramas, 1.600, né? Esse quilo e meio aí tem um poder enorme aí dentro, né? Pode realmente fazer a grande diferença na nossa vida, né? Então, continue acreditando, continue entendendo que é possível sim. Sérgio, nós temos 7 minutos ainda para chegar às 8 horas da manhã. Nós vamos aproveitar esses 7 minutos. E eu gostaria que você falasse agora, quero pedir para você, de você falar assim, percepções que você tem percebido e sugestões que você pode dar para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, sugestão de como a pessoa poderia realmente fazer a diferença para que ela comece a dar esse salto. Talvez os seus atendimentos, talvez um exemplo que você teve, um atendimento que você teve, pode ter sido um exemplo grande. Mas assim, exemplo, sugestão, pessoa, você que está assistindo nós agora, vai por esse caminho que eu tenho certeza que sua vida pode ficar melhor. Afinal, estamos aqui para melhorar a vida dos outros, como os outros nos ajudam a melhorar também, né? Eu lembrei de um momento, eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu comecei como contínuo num banco. É,
que aquele amigo do amigo do amigo disse que tinha, né? O amigo do pai, eu fui lá e comecei a trabalhar no banco. E, cara, se você pensar, na nossa época, podia começar a trabalhar com carteira assinada com 14 anos, né? Uhum. E para as pessoas da minha idade, eu ganhava bem, porque eu trabalhava 6 horas, os meus colegas, eles eram office boy no escritório do bairro e tal, então, e meus pais tinham acabado de se separar, então tinha algumas coisas ali. Era uma carreira que era interessante, para quem não sabe, em bancário tem salário, benefícios e tal, e bem atrativos, então tinha ali algo que era bacana e me permitia ajudar na minha casa. Mas todos os dias eu acordava, eu lembrava para onde eu ia, eu sentava na cama e falava, meu Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? Uhum. Porque aquele caminho burocrático, aquele caminho, daquilo eu não me identificava com aquilo. Com 14 anos, a gente não tem clareza de propósito, né? Eu não quero Uhum. estar aqui, eu quero aquilo ali no lugar. E durante muito tempo, eu fui me perguntando por até quando, e fui seguindo, porque aquilo é o que eu tinha, que pagava as contas. E, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é importante você saber o que você quer no lugar do que você tem hoje. Porque enquanto você não tiver clareza do que você deseja no lugar, do que está te incomodando hoje, o que você tem hoje será para você o bastante. Por ruim que seja, é um ruim com o qual você já aprendeu a lidar. Te causa desconforto, te causa dor, te causa irritação, te causa medo às vezes, mas com tudo isso você já aprendeu a lidar. Eu faço um exemplo esdrúxulo, né? Parece aquela pessoa que está casada há 30 anos e apanha do marido com frequência. Por que ela não sai do casamento? Porque, enfim, ela já até aprendeu, a essa altura, como fazer para o marido não bater nela hoje. Uhum. É ruim aquilo, mas vai que ela sai dali e ela encontra um pior. Então ela não, ela fica ali porque com todos os aspectos daquela vida ruim, ela já aprendeu a lidar. Então Sim. é interessante você pensar que se permitir desejar algo, acho que começa antes do ter objetivo. Você tem que se permitir desejar algo, porque como o Leomar falou aqui, quando a gente sente que não merece, às vezes a gente bloqueia o processo antes. Uhum. A gente nem sonha, porque se eu começar a sonhar que pode ser melhor, aí vem o sofrimento. Se eu achar que aqui tá bom e ok, eu não sofro tanto. O sofrimento começa quando eu acho que aqui não tá legal. Poxa, não tá legal? Eu não quero mais estar aqui. Eu quero outro lugar. Aí eu vou olhar para outro lugar e aí eu sinto dor, angústia. Melhor nem sonhar, né? Porque aí eu elimino toda essa angústia. Eu não vivo tudo isso. Então, é importante você entender o que você quer no lugar. Você olhar para isso e ver o que não te agrada aqui, o que você quer passar a evitar. Essas duas coisas têm que estar muito claras para você. Porque senão a gente faz aquele ditado, né? A pessoa deu banho na criança e quando foi jogar a bacia com água suja, jogou a criança junto. Né? O que isso quer dizer? Às vezes a gente quer virar a mesa e joga fora tudo que tem na vida e tem coisas que são importantes para você hoje. Então é Sim. importante você saber o que não te interessa nessa vida e o que vai te fortalecer para aquilo que você deseja no lugar disso. Tá? Uhum. Então traça. Né? No coaching a gente faz assim, ó, então eu tenho lá o objetivo, para você chegar, você está na reta final, na linha de chegada, o que você precisa ter conseguido fazer antes, imediatamente antes daquilo? E esse segundo passo, ou penúltimo passo, exatamente antes daquilo dar certo, o que você precisa ter conseguido fazer? E antes, até você chegar aqui. Isso te traz uma noção do passo a passo. Uhum. Isso te traz uma noção do que você precisa fazer a partir daqui. É que se a gente ficar pensando, mas o que eu preciso fazer um dia, como é que eu vou fazer? A gente não sai do lugar. Porque a Uhum. gente parece que tudo é possibilidade e nada é possibilidade. Aí eu não saio do lugar. Faz o caminho contrário. De lá para cá. O que você precisa antes, o que você precisa antes, o que você precisa antes, até o que você precisa fazer agora. Para você Exatamente. imaginar, então, qual é que é a sua trajetória. Eu gosto muito do. Gente, eu estou vendo que tem comentários aí, e obrigado pelos comentários, e balãozinho e coraçãozinho que estão subindo. Portanto, eu vou me limitar um pouco, porque 50 minutos, que é a nossa previsão, ele passa bastante rápido, né? Já está finalizando os 50 minutos. Mas, enfim,
A Bob Brockton, né, que é um cara que eu gosto muito, um cientista maravilhoso também, vários materiais escritos, e ele sempre fala assim, gente, é quase impossível conseguir uma coisa se a gente não fantasiar antes. Isso que você está falando, sabe? Enxergar isso antes. Aí sim, vai ter desafios, vai ter pedra no caminho. Aí durante esse caminho você vai descobrindo como desviar das pedras. E não adianta querer romper, quebrar, tirar, chutar a pedra. Vai sobrar para mim. Então eu tenho um objetivo, enxergo o objetivo lá na frente, eu quero aquilo para mim e vai ter desafios. E aí a gente vai enxergar, vai procurar recursos, né? Como é que coloca aqui, pontos fortes, nossos recursos, sim. Tomar consciência dos pontos fortes, verdade. E eu procuro enxergar como eu vou desviar esses obstáculos para chegar, mas eu vou continuar enxergando, fantasiando aquilo lá na frente. E ele fala assim, quando começou a colocar fantasia, gente, fantasia é tão lindo, maravilhoso, a gente já fica fantasiando, enxergando, pode crer que você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Porque agora já virou uma coisa, uma outra imagem dentro da mente. E quando vira a imagem na mente, realmente tem chances de acontecer. Sérgio, nossa, rapaz, por que esses relógios são tão ligeiros? Isso eu gostaria de saber num dia, né? Mas valeu, né? Vou mesmo. Te agradeço de coração, amigo. Prazer sempre ter contato, ver você no grupo. Eu e o Sérgio, nós estamos participando de um treinamento que leva um ano, um treinamento master, né? E a gente aprende muito lá. E assim, gente, para nós chegar onde é que nós queremos, por exemplo, domingo agora, né? Você está lembrado, próximo domingo agora é o dia inteiro aula, né? A gente senta na frente do computador e fica o dia inteiro em aula. Então é assim, ontem de manhã nós estávamos juntos também, aliás, sábado pela manhã, né, Sérgio? 2 horas também junto, e assim vai indo, gente. Então, nós temos nossos compromissos, a gente tem os nossos sonhos, mas a gente continua buscando. Essa semana eu estou me dedicando a pessoas que estão participando do nosso treinamento. Amanhã, por exemplo, amanhã vai ser 12h30, meio-dia e 30, a live, e vai ser com o Diego. Você conhece o Diego também muito bem, né? Esse cara fantástico. Na quarta-feira já está certo a Patrícia, que você também conhece, que é nossa colega, e passado por desafios e está sendo uma grande lição. Eu vou pedir com carinho para as mulheres acompanharem na quarta-feira de manhã. Ela tem uma história de câncer aí, uma superação que é incrível, né? Já tenho para quinta-feira pela manhã a doutora Sandra, do Rio de Janeiro, que você também conhece, né? Outra figura maravilhosa. Então, assim, no sábado já está certo o Lenoir, que também acho que você deve lembrar do Lenoir, de Joinville. Então, gente, o objetivo essa semana, estou falando para as pessoas, mês de outubro eu estou de aniversário, mas quem recebe o presente é você. Estou fazendo Bom saber, bom saber. Estou nessa. Fazendo a propaganda aí, né? Mês de outubro eu que estou de aniversário, mas quem ganhou o presente é você. Sérgio, suas últimas palavras, o que você quer deixar ainda para as pessoas? Alguma mensagem também? Pode falar aí, seu tempo que você precisar, então. Pode parecer, muitas vezes, que o caminho é difícil, às vezes tem barreiras intransponíveis, mas deste lugar, né, que o garoto tímido, ele habita em mim, né, essa é a minha criança. Esse lugar, essa pessoa nunca vai me abandonar, ela está aqui. Só que eu me relaciono de uma outra maneira com ela. Então, do lugar que você está agora, pode parecer realmente que você não dá conta. Pode parecer que você não tem recursos. Pode parecer que você não tem alternativas. Mas, seguindo aí o que o Leomar falou, sonha. Começa sonhando. E sonhar pouquinho ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Sonha e então você caminha para a construção desse sonho. Eu gosto de uma analogia que é assim, deixa o incômodo te incomodar. Quando eu ficava lá sentado na cama, tomando coragem para ir, né, tomar banho, me preparar para ir para o meu trabalho, aquilo me causava um incômodo tamanho. E eu escolhi não ficar reclamão, porque também o incômodo pode te levar para esse lugar da reclamação.
Porque a reclamação, ela é uma resolução, né? Para a psicanálise, existe a sublimação. É quando você não consegue realizar algo de fato, você acha algo paliativo, que te traz um pouco a sensação da resolução, né? E a reclamação, para algumas pessoas, é uma maneira de sublimar. Não vai para a reclamação. Deixa o incômodo te incomodar e joga lá para dentro essa pergunta mesmo aqui, da nossa live. Até onde que eu posso ir? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para sair desse lugar? De que forma que eu posso resolver? Joga a pergunta lá para dentro e deixa ela te incomodar. Uma hora a resposta vem. Uma hora a resposta vem em forma de ampliação da tua visão e você começa a se enxergar no teu entorno. Não é, ai, eu vi lugares que eu nunca fui, por isso que eu encontrei uma resposta. Não, você começa a encontrar alternativas no seu entorno. Elas já estavam ali, você não via, porque dentro da tua bolha, junto das pessoas que você antes convivia, ou com quem você convive, aquelas pessoas não vêm para além, e você também não via. Quando você começa a se incomodar com a restrição daquele espaço e se perguntando até onde que eu posso ir, o que eu posso fazer para acabar com esse incômodo, de que forma que eu posso resolver isso, gente, você não sabe do que a tua mente é capaz. Você não sabe o que você será capaz de fazer. Só acredita. Deixa o incômodo te incomodar. Uau! Deixa o incômodo te incomodar, gente. Que frase maravilhosa. Desconhecia essa ainda. Obrigado. Aprendi mais uma frase hoje. Sérgio e demais pessoas que estavam aqui nos assistindo, gratidão. Você ainda que vai assistir, né? Talvez vai assistir para frente. Gratidão mesmo. Quem não segue o Sérgio ainda, tá, gente? Vai em cima da minha cabecinha aí, clica lá naquela flechinha. Pode seguir o Sérgio. Cara fantástico, com conhecimento grande também. E eu sei que ele é bem aberto a auxiliar pessoas. Porque nós fomos auxiliados e certamente quando a gente se coloca a auxiliar pessoas, o mundo pode melhorar. Como diz o nosso mestre Jonas lá, nosso mentor favorito, quando a maré sobe, os barcos sobem junto, né? E é muito bom quando uma sociedade começa a melhorar. Então vamos nós fazer a nossa parte para que a nossa sociedade melhore cada vez mais. Amigo, mais uma vez... O caminho se abrirá, né? Isso, abre o caminho que vai se abrir também. Exatamente, é isso aí mesmo. Amigo, mais uma vez, gratidão, gratidão, que Deus ilumine sua caminhada, continue iluminando, né? Eu sei que você é muito especial, passou por muitos desafios também, mas é isso mesmo. É assim que a gente se torna grande, é assim que a gente se torna forte. Sucesso, que Deus ilumine sua caminhada. Se o dia puder contribuir com você em alguma coisa, estou por aí também. Valeu? Já contribui. Obrigado. Que bom. Obrigado. Obrigado você que estava aqui na live. Gratidão mais uma vez. Amanhã, terça-feira, feriado, 12 de outubro, Dia das Crianças. A live começa 12h30. Gente, uma pessoa fantástica, pessoa com conhecimento incrível e certamente poderá ajudar muito todos nós aí. Sempre falo todos nós, porque eu também aprendo. O Diego também é hipnólogo e tudo, mas tem um conhecimento em várias áreas e eu sei que ele pode contribuir conosco bastante. O Diego é de Salvador, né? Você lembra, Sérgio? Salvador, né? Isso. Salvador, exatamente. Sotaque delicioso. Delicioso, exatamente. Valeu então, gente. Obrigado, tudo melhor. Sérgio, mais uma vez, gratidão e fique bem, tá bom? Que Deus realmente ilumine a caminhada de cada um de nós. Tchau, tchau. Até.